Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, todos bem? Tudo certinho? Tudo sob controle? Bom, vamos dar continuidade então aqui à nossa série de vídeos para saber a origem desse tal decreto dominical, né? Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Não, não é para tirar a fé. É somente fazer você raciocinar e eu mostrar a minha visão das coisas que são apresentadas aí no sistema religioso e, em particular, o adventismo do sétimo dia, né? Então, só para a gente não perder, né? Se caso você não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo para poder dar sentido nesse, tá certo? No primeiro vídeo nós vimos então que, pelo menos na minha visão, Ellen White começa a dar categorias às denominações como Babilônia, tem a marca da besta e decreto dominical por causa de um ranço, né, de um revanchismo por eles terem sido expulsos de suas denominações, tá certo? E agora, dito isto, vamos ao vídeo, vamos lá. O sábado é o selo de Deus? A grande questão do teste. Em 1847, José Bates propôs pela primeira vez que a guarda do sábado era o selo de Deus e a guarda do domingo era a marca da besta em seu livro O Sábado do Sétimo Dia. O historiador adventista George Knight escreve na revista Adventista o seguinte, vamos lá. Bates estabeleceu o que viria a ser o entendimento sabatista da marca da besta, baseando-se em Apocalipse 12:17, de que Deus teria um remanescente dos últimos dias que guardaria os mandamentos de Deus. Ele observou que haverá ainda uma luta poderosa sobre a restauração e a guarda do sábado do sétimo dia, que vai testar toda a alma vivente que entra nas portas da cidade. O povo de Deus seria perseguido por guardar os mandamentos por aqueles que tinham a marca da besta. Não é claro? Bates perguntou ao examinar Apocalipse 14, de 9 a 12. Que o primeiro dia da semana, como o sábado ou o dia santo, é a marca da besta? Assim, no final dos tempos, apenas dois grupos viveriam na terra: os que têm a marca da besta e os que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado do sétimo dia. Em 1849, Bates publicou um selo do Deus vivo, no qual ele escreveu. Vamos ver o que ele diz. Agora, todos os crentes adventistas que fazem e participam das mensagens do advento, conforme dadas em Apocalipse 14, de 6 a 13, amarão e guardarão essa aliança com Deus e especialmente seu santo sábado, em sua aliança. Esta é uma parte dos 144.000 agora a serem selados. A outra parte são aqueles que ainda não entenderam bem a doutrina adventista, mas estão se esforçando para servir a Deus de todos os seus corações, e estão dispostos e receberão essa aliança e o sábado tão logo eles ouvirem a explicação. Esses constituirão os 144.000 agora a serem selados com o selo do Deus vivo, cujo selamento irá sustentá-los durante o tempo de angústia. Os White logo adotaram o ensino de Bates e a Sra. White começou a ter visões apoiando a ideia de Bates. É aparente que Bates, Ellen White e outros dos primeiros adventistas acreditavam que o processo de selamento já havia começado, porque a Sra. White escreveu um artigo em janeiro de 1849 intitulado Para aqueles que estão recebendo o selo de Deus vivo. Naquele artigo, ela escreve o seguinte, vamos lá. Agora é o tempo para a lei de Deus estar em nossas mentes, testas, e escrita em nossos corações. O tempo tem continuado por uns poucos anos a mais do que o esperado.
Portanto, eles pensam que isso pode continuar mais uns anos e dessa forma suas mentes estão sendo levadas da verdade presente seguindo o mundo. Nessas coisas eu vi grande perigo, pois se a mente está cheia com outras coisas, a verdade presente é expulsa e não há lugar em nossas testas para o selo do Deus vivo. Esse selo é o sábado. Para Ellen White, o sábado é o que marcava a diferença entre aqueles leais e os desleais a Deus. Vamos ler. O sábado é a grande questão do teste. É a linha de demarcação entre os leais e verdadeiros e os desleais e transgressores. É o selo do Deus vivo. E ainda mais, ela continua dizendo algo também. Vamos dar uma lidinha aí para a gente poder entender. Vamos lá. Assim, a distinção é traçada entre os leais e os desleais. Aqueles que desejam ter o selo do Deus, aqueles que desejam ter o selo de Deus em suas testas, devem guardar o sábado do quarto mandamento. Assim, eles são distinguidos dos desleais que têm aceitado uma instituição humana no lugar do verdadeiro sábado. A observância do dia de descanso de Deus é uma marca distintiva entre o que serve a Deus e o que não serve. Um singular ensino adventista. A ideia de que o sábado era a linha de demarcação entre os leais e desleais representa uma ruptura radical com os ensinamentos protestantes tradicionais lá dos anos 1800. Os protestantes daqueles dias ensinavam que a marca da besta era a fidelidade ao papado. Bom, vamos pensar um pouco aqui, olha. Então, Ellen White começa a dizer que a guarda do sábado é a diferença entre aqueles que seguem e aqueles que não seguem, certo? Só que, tradicionalmente, todas as igrejas protestantes tinham uma outra ideia de quem seguia uma fidelidade ao papado em relação ao que ela estava pregando agora. Não era a guarda do sábado. Fidelidade ao papado incluía fidelidade aos muitos erros e superstições do papado, como, por exemplo, vamos dar uma olhada lá. A veneração do Papa como Deus sobre a terra, que é capaz de perdoar os pecados. Adoração e culto da Virgem Maria. Transubstanciação. Pão torna-se o corpo de Cristo. Purgatório. O confessionário. Um sacerdócio celibatário. Orações a apóstolos e santos. Orações pelos que estão no purgatório e orações repetitivas. Rosário. Adoração de relíquias de santos e ídolos, salvação por obras, fontes extra-bíblicas de inspiração, como os pais da igreja, cristianização dos dias santos pagãos, como Páscoa e Natal. Mas poderia ser listado aqui. Como você pôde perceber, existem vários itens que indicam fidelidade aos erros do papado. José Bates, em seu livro Um Selo do Deus Vivo, faz pouca menção de todas as profundas diferenças entre o catolicismo e o protestantismo e preferiu se concentrar à questão que era de extrema importância para ele. Qual? A guarda do sábado. Na mente de Bates, meu irmão, a marca da besta não era a adoração a Maria, não era a crença no purgatório, não era a crença no confessionário ou na transubstanciação. A marca da besta era o domingo ou o culto no domingo. Por que Bates escolheu o culto de domingo sobre todas as outras marcas de identificação do catolicismo? Anteriormente, nós vimos aí sobre a animosidade travada entre Bates e as igrejas protestantes, você lembra? Ao identificar o domingo como marca da besta, Bates encontrou uma maneira inteligente de agrupar as odiadas igrejas protestantes na mesma cesta com os católicos.
Com um golpe de mestre, ele foi capaz de relegar para o inferno todas essas igrejas protestantes que tanto enfureceram ele e seus associados por rejeitarem o movimento de marcação de tempo lá de Miller. Em um movimento ousado, Bates conseguiu redefinir quase 300 anos de ensinamentos protestantes de Lutero e outros grandes reformadores que identificaram a marca da besta como a fidelidade aos ensinamentos heréticos de Roma, listados que já lemos aí. Pare por um momento, meu irmão, e compare José Bates com os grandes reformadores protestantes. Os estudiosos protestantes da Bíblia, como Hus, Jerônimo, Lutero, Zwinglio, e eles eram todos homens de grande conhecimento, líderes da igreja que foram recebidos por príncipes e reis. Todos haviam se destacado nas universidades, eram fluentes nas línguas bíblicas originais e foram reconhecidos por amigos e inimigos por suas realizações acadêmicas. Compare esses grandes líderes com José Bates. Ele era um capitão do mar pouco conhecido. Ele não tinha conhecimento das línguas bíblicas originais. Ele tinha pouca compreensão dos princípios bíblicos de interpretação. Ele fez previsões irresponsáveis e infundadas baseadas em sua compreensão imperfeita da profecia bíblica. Nós aqui aprendemos sobre muitos dos ensinamentos proféticos absurdos e bizarros de José Bates. Apesar de tudo isso, Bates se colocou na posição de ignorar 300 anos de estudiosos protestantes altamente qualificados e conceituados. Em uma varredura magistral, ele descartou os reformadores protestantes e empurrou suas igrejas para a Babilônia. Ele declarou que a única heresia não reconhecida até então, a adoração no domingo, era a temida marca da besta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver a confirmação no que ele escreve. Vamos lá. Na declaração doutrinária oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, intitulada Questão sobre a Doutrina, revista Adventista de 1957, diz assim: nenhum desses protestantes, expositores dos séculos passados, aplicou a marca da besta especificamente à questão do sábado, mas eles conectaram com o papado. Os arautos adventistas da reforma do sábado vieram fazer uma aplicação mais lógica do sinal da besta, mantendo que isso era a essência. A tentativa de mudança do sábado do quarto mandamento do decálogo pelo papado, seu esforço para impor essa mudança na cristandade e a aceitação do substituto do papado pelos indivíduos. Embora os adventistas, sem dúvida, gostariam de levar o crédito por ter uma doutrina original, o historiador adventista Leroy Fromm, em seu livro Fé Profética, página 913 a 916, indica que alguns batistas do sétimo dia ligaram a guarda do domingo com a marca da besta do século XVII. Desde que Bates se associou com batistas do sétimo dia e aprovou os seus ensinamentos sobre o sábado, é possível que ele também tenha adquirido o seu ensino sobre a marcação da besta ser a guarda do domingo. No entanto, é incerto o quão proeminentes esses autores eram, até mesmo dentro de sua própria igreja, e não se sabe se José Bates possuía seus escritos ou estava mesmo ciente deles. É questionável se esses autores tiveram o apoio mais amplo da Igreja Batista do Sétimo Dia sobre este assunto, porque a Igreja Batista do Sétimo Dia rejeita oficialmente qualquer noção de que a guarda do domingo é a marca da besta. Batistas do Sétimo Dia não associam a observância do domingo com a marca da besta mencionada em Apocalipse 13, 15 a 17, 16, 2 e 19, 20. Surpreendentemente, um punhado de crentes tomou a palavra de Bates sobre a palavra de reformadores protestantes estimados e comprovados, e a ideia de Bates mais tarde se tornaria o núcleo do ensino profético adventista do sétimo dia. Enquanto a teoria de Bates pareceu encontrar aceitação com os já dispostos a pensar nas igrejas protestantes como Babilônia, ela nunca pegou com os outros.
Foi difícil para algumas pessoas entenderem como as denominações cristãs poderiam estar perdidas e ainda assim estas organizações estarem enviando missionários por todo o mundo pregando o evangelho, enquanto os adventistas estavam reivindicando que a mensagem do evangelho tinha terminado em 1844 e passavam seu tempo discutindo entre si sobre o sábado e as diferentes interpretações da profecia. Bates tinha uma tarefa difícil em suas mãos para tentar convencer as pessoas que a marca da besta não era mais fidelidade aos ensinamentos de Roma como um todo, mas apenas um ensinamento. Qual? A adoração no domingo, exatamente. Felizmente para ele, ele encontrou uma aliada que poderia fornecer a inspiração que estava tão obviamente faltando a partir da Bíblia. Bates voltou-se para a jovem profetisa Ellen White, que viu o seguinte em suas visões. Vamos lá, vamos ver o que ela viu. Eu vi que Deus não havia mudado, pois ele nunca muda, mas o Papa havia mudado o sétimo para o primeiro dia da semana, pois ele iria mudar os tempos e as leis. Então, com uma pequena ajuda da profetisa, os adventistas ligaram a mudança do dia de adoração ao papado, identificando assim o culto no domingo como a característica única, mais importante do falso cristianismo. Infelizmente para Ellen White, a teoria de que o Papa mudou o dia de culto mais tarde foi refutada por um dos próprios estudiosos do Adventismo, Dr. Samuel Bacchiocchi. Em seu livro inovador Do Sábado para o Domingo, o Dr. Bacchiocchi oferece provas irrefutáveis de que a mudança da guarda do sábado para o domingo, na verdade, ocorreu muito antes que se supunha anteriormente. Na década de 1970, Bacchiocchi foi o primeiro e único não católico autorizado a estudar na Pontifícia Universidade Católica Gregoriana em Roma. Lá, ele teve acesso aos arquivos da igreja e foi capaz de encontrar material de pesquisa de valor inestimável para o seu livro. Embora provavelmente não era o propósito de seu livro exonerar o Papa, sua pesquisa mostrou que a mudança do sábado para o domingo ocorreu muito mais cedo na história do que tinha sido anteriormente admitido pelos adventistas. Na verdade, a mudança aconteceu muito antes que o papado fosse estabelecido no poder. Esses achados lançam dúvidas consideráveis sobre se o culto dominical poderia ser considerado lealdade ao papado, já que a prática estava bem estabelecida em todo o cristianismo séculos antes do primeiro Papa surgir, Em 1997, Dr. Bacchiocchi escreveu o seguinte em seu livro. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver o que ele escreveu. Eu difiro de Ellen White, por exemplo, sobre a origem do domingo. Ela ensina que nos primeiros séculos todos os cristãos observavam o sábado e foi em grande parte graças aos esforços de Constantino que a guarda do domingo foi adotada por muitos cristãos no século IV. Minha pesquisa mostra o contrário. Se você ler o meu ensaio Como começou a guarda do domingo, que resume minha dissertação, você vai notar que eu coloco a origem da guarda do domingo na época do imperador Adriano em 135 d.C. E ainda mais, ele diz o seguinte, vamos ver. O imperador Adriano, 135 d.C., governou aproximadamente meio milênio antes que o primeiro Papa começasse a servir em 606 d.C. O título Papa, que é derivado do latim Papa, Pai, foi utilizado no segundo, terceiro e quarto séculos depois de Cristo para se referir a vários bispos principais. Naquela época, não chegou a significar o líder universal da Igreja cristã como o título Papa é entendido hoje. De acordo com os católicos, o primeiro Papa foi Pedro e tem havido uma linha de papas que o sucederam. De acordo com o cristianismo, através dos séculos, o primeiro Papa medieval foi Gregório, de 590 a 604. Que consolidou o poder dentro da Igreja em Roma e afirmou a supremacia espiritual do bispo de Roma. No entanto, ele declinou do título Papa.
Assim, o primeiro Papa seria seu sucessor, Sabiniano, que o seguiu em 606 d.C. Na realidade, o bispo de Roma não foi universalmente reconhecido como o líder da Igreja cristã, pelo menos até o sétimo, e alguns historiadores dizem até o oitavo século. Então, deu para perceber aqui que Bacchiocchi, né? Em seus estudos, percebeu que quando o Papa começou a ser reconhecido e tudo mais, pelas práticas e aceitação do título, foi muito antes do que narra Ellen White em suas visões, em seus sonhos, né? Em seus bate-papos com o seu anjo e tudo mais, né? Enquanto a maioria dos adventistas aceitaram as descobertas de Bacchiocchi, alguns ultraconservadores zombaram dele como um jesuíta enviado secretamente pelos católicos para se infiltrar e destruir a Igreja Adventista. No entanto, seus céticos e críticos nunca foram capazes de produzir qualquer prova para refutar os seus ensinamentos ou provar que ele tinha qualquer ligação com os jesuítas. Olha, isso me faz lembrar uma coisa, né? O que fizeram com o Bacchiocchi, então? Começaram a atacar o Bacchiocchi, mas não traziam nenhuma fonte para poder contradizer. Isso me lembra as pessoas que vão aqui no meu canal, nos vídeos, e fazem exatamente a mesma coisa, né? Eles querem combater algo que eu mostro, mas com o quê? Com informação? Com fatos? Com passagens bíblicas? Não, atacando a minha pessoa, né? O verdadeiro significado do selo de Deus. Tendo estabelecido a marca da besta como sendo o culto no domingo, só fazia sentido para Bates que o culto no sábado fosse o selo de Deus. Bates encontrou sua evidência no Antigo Testamento, onde o sábado era um sinal da antiga aliança entre Deus e os judeus. Vamos dar uma olhadinha ali a fonte em que Bates se estabelece para fazer tal afirmação. Vamos lá. Diga ao povo de Israel, guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor que os separou para serem santos. E guardem meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu queria lembrar aqui, né, que todas essas passagens, né, infelizmente Bates não se atentou que essas passagens não foi para ele, não foi para os Estados Unidos. Aqui nós vemos que foi para quem? Como eu sempre digo, para o povo de Israel e mais ninguém. No entanto, Bates ignorou a evidência dada no Novo Testamento, mostrando que o sinal ou selo da nova aliança é o Espírito Santo. A finalidade de um selamento é evitar que o conteúdo do objeto a ser selado seja mudado. Sim, a lei era selada pelo anel do rei e não poderia ser alterada. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, a entrada foi selada, indicando que a vontade do rei não podia ser desfeita. O túmulo de Cristo foi selado por Pilatos para impedir que alguém tocasse o seu conteúdo. Vamos dar uma lidinha, vamos ver, vamos basear essas afirmações que eu estou dando aqui. E diz assim: agora enviem aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembrem-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. O livro do Apocalipse não nos dá muitos detalhes sobre o que o selo de Deus é
nem nos diz muito sobre aqueles que são selados. Apocalipse nos diz que aqueles que são selados são os servos do nosso Deus. Está em Apocalipse capítulo 7, verso 3. São em números de 144 mil, também no verso 4. E eles vêm das 12 tribos de Israel, também verso 4. Em Apocalipse, meu irmão, capítulo 14, verso 1, encontramos que os 144 mil têm o nome do Pai escrito nas suas testas. Em selos antigos, o nome do rei era encontrado geralmente no selo. Sabemos também que os 144 mil foram comprados da terra. Encontra-se lá no verso 3. Eles são virgens, no verso 4. Eles seguem o Cordeiro, também no verso 4. A sua fala é pura, lá no verso 5. E que eles eram sem culpa, também no verso 5. Em Apocalipse, não há absolutamente nada sobre os 144 mil guardarem o sábado. Se a observância do sábado é de fato um sinal mais importante e proeminente que separa os cristãos verdadeiros dos falsos, então por que João nem ao menos o mencionou? Apocalipse não nos diz em detalhes precisos o que o selo é ou como ele é administrado. Por isso temos de assumir que era um conceito bem conhecido na igreja primitiva. Por uma questão de fato, a palavra selo aparece muitas vezes no Novo Testamento, sim. Ao estudar estes versos, podemos ter uma boa compreensão de como a igreja dos dias dos apóstolos, e em particular do apóstolo João, compreendia o significado e a importância do selo. O apóstolo João escreveu sobre Jesus o seguinte, vamos dar uma olhada. Ele escreve o seguinte: não se preocupem tanto com coisas que se estragam, com a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Assim como os antigos reis selaram objetos para torná-los imutáveis, o Rei do Universo selou Jesus Cristo para que o mal não pudesse destruir, mudar ou alterar quem ele era, como Jesus foi selado. João escreveu assim dele, vamos ver. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o quê? O seu Espírito. Certo? O Espírito. Paulo também falou repetidamente sobre a presença do Espírito Santo, sendo o selo do cristianismo. Vamos dar uma lidinha aqui o que Paulo escreveu, vamos ver. Que também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Em Efésios 4, verso 30, deixa bem claro que Deus nos sela para nos preservar até o dia da redenção. O Espírito Santo nos é dado para que o mal não possa nos destruir, mudar ou alterar. Podemos concluir o seguinte, meus irmãos. Nem uma única vez no Novo Testamento é o sábado referido como um sinal ou um selo para os cristãos. Considere isso cuidadosamente, meu querido. Qual é a melhor maneira de dizer se uma pessoa é um verdadeiro cristão ou não? Como? Será que é pelo dia em que vão à igreja? Mesmo os adventistas vão dizer que ir à igreja lá no sábado não torna alguém cristão. Há alguns que até dizem que vão à igreja no sábado enquanto elas negam sua fé cristã por suas ações. Seus corações estão cheios de perversão, ódio, adultério e idolatria. Então, qual é a melhor maneira de saber se uma pessoa é um verdadeiro cristão? Como? É pelo sábado? Pelo dia que guarda? Por ser um cantor lá na igreja? Por ter um cargo? Não, é pelo seu Espírito. Você viu as passagens aí. Se eles têm o Espírito Santo em seus corações, eles manifestarão os frutos do Espírito Santo em suas vidas. E quais são? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé. Sim,
estes frutos da habitação do Espírito Santo serão evidentes para todos. Estes frutos são o verdadeiro sinal de um crente. O sábado não é o sinal de um verdadeiro cristão. Nunca foi, nunca será, meu irmão. A evidência do Novo Testamento dá testemunho de que o Espírito Santo é o selo com o que o Pai sela seus filhos fiéis. Sim, com certeza. O sábado é o teste final? Será que o sábado é o teste final? Tema da continuidade do nosso próximo vídeo. Tá certo? Legal que você veio até aqui. Fico contente que você esteja seguindo. Espero que esteja sendo bem claro para você que a origem desse tal decreto dominical não tem base nenhuma nas Escrituras, a não ser da ideia de Bates, e com o crivo de quem? A Ellen White dá o selo dela de profetisa. Então, Ellen White é coautora de todas essas ideias. Tá certo, meus queridos? Então tá bom. Um abraço e até o próximo vídeo. Até lá.